Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Se apresente, Vante. Estou aqui de novo, depois da gente ter reclamado bastante de Mortal Kombat. Dessa vez vamos falar sobre coisa boa. Vamos Pelo falar, menos, né? ou não. Hoje eu acho que a gente vai. Depois a gente entra em Em, guerra e em depois a gente se junta pra partes. falar mal de outra coisa de novo. Porque, na teoria, se tudo deu certo, o que eu sinceramente duvido, esse vídeo está saindo dia 4 de maio. E dia 4 de maio é dia de Star Wars. Então, por que não fazer um especialzinho de Star Wars aqui no canal, né? Exatamente. E vamos falar hoje sobre os 3 primeiros filmes, certo? A trilogia original e depois a gente faz sobre a trilogia prequel e aquele câncer que a Disney produziu, que lá fudeu. E a gente fala sobre ele na hora que ele chegar. Vamos começar a Vamos começar descer por o coisa pau nas legal. coisas antes não. Enfim, você quer falar um pouquinho sobre, sei lá, história de Star Wars? Como surgiu? Não sei Então, o quê? você quer que eu um pouco sobre a história da série ou a minha história com a série? Os dois vão demorar. Os dois vão demorar e tem a questão também do George Lucas, que eu sei que você fez um doutorado sobre o cara e por isso você tá aqui. Eu pretendia mais falar sobre algumas curiosidades, mas como sei que é agora, Tipo a o aposta George do Lucas, Spielberg, né? a aposta do Spielberg e o fato de que o George Lucas fez uma das coisas mais inortodoxas que se faz em Hollywood, que é financiar um filme do próprio bolso. Por isso que ele é milionário hoje em dia. Aqui, se não me engano, o orçamento que deram para ele fazer o episódio 4 foi muito baixo. E aí ele porque queria fazer o filme do jeito que ele queria. E aí ele resolveu, vou depender de contrato não. Foi lá e financiou o filme do próprio bolso. E aí, compensação, tudo que vendia sobre o filme, o dinheiro ia direto para ele. Isso que agora ele tá nadando em dólares. E sim, isso aconteceu com os outros 5 filmes que ele fez. E mais o que sobre a história desse filme? Teve a aposta do Spielberg, que você falou. Linda a E aposta do ele Spielberg. e o Spielberg apostaram que o filme dele ia dar certo. E aí eles trocaram um pouco dos direitos autorais. Se Não, a não questão me que eu engano, acho era. legal dessa aposta é que parece muito nossa vida. Ah, mano, eu tô fazendo esse negócio, vai ficar Sentido. uma merda. Esse negócio vai ficar um lixo. Não, o seu tá bom, o seu vai ficar legal. O meu que tá fudido. Isso. O É, Spielberg tá nadando dinheiro que você encarregar pro George Lucas até hoje com um pouquinho de Star Wars. afinal das contas, o Spielberg saiu ganhando. É. Uma coisa interessante é que o George Lucas, na época de contratar o elenco, os únicos 2 atores que, se eu não me engano, que eram conhecidos é o que fez o Almirante Tarkin. Eu esqueci o nome dele. Eu sei que ele fez o filme do Frankenstein e o Alec Guinness, que fez o Ben Kenobi. O resto, na época, o Han Solo, o Harrison Ford não era tão conhecido, o Mark Hamill também não, a Carrie Fisher também não. Bem novato assim mesmo que ele pegou. E tem muita coisa que eu vou falar enquanto a gente fala um pouco sobre Uma Nova Esperança, porque tem umas curiosidades muito engraçadas sobre esse filme. É, porque no meu caso, vou só falar sobre os filmes mesmo, porque eu não conheço coisas de bastidores. Eu não conheço... Acho que a única coisa de bastidores que eu realmente conheço é essa questão da aposta dele com o Spielberg sobre o Star Wars e o Contatos Imediatos. Só. Uhum, faz sentido. E falando agora só sobre o filme mesmo, que eu. Você quer começar a falar ou deixa que eu falo? Tento fazer um resuminho do Pode filme ou falar, não fica à precisa? vontade. Então, uma coisa que eu acho bem legal, eu já vou falar levando em consideração que quem tá vendo aqui já assistiu o filme, porque senão é. É, senão fudeu, né? Vai ter spoiler. Se você não viu o filme, sai. Tem spoiler pra porra aqui. Se você Vai gosta disso, assistir. vai assistir. Ou não, porque alguns não valem muito a pena, não. Eu já vou tomar muito hate esse vídeo, cara. Puta que pariu. Ainda nem começamos a falar, mas enfim. Vamos começar sobre o começo, Uma Nova Esperança. Faz sentido. Que não é bem o começo. Mas é o primeiro filme que foi feito. Enfim, já demos algumas curiosidades sobre esse filme. Eu vou falar de mais, pelo menos uma que eu me lembro aqui, que é engraçado também, pra frente. Mas enfim, você gosta bastante desse filme, não gosta? É o meu favorito, provavelmente. Junto com Justo. o Rogue One, no caso. O que você acha mais interessante nesse filme? O carisma. Justo. Os personagens. Cara, a trama do Uma Nova Esperança, ele é muito básica. É salvar a donzela e explodir Uhum. a base inimiga. Acabou. Não tem muito segredo. É uma jornada do herói básica ali, nos moldes ali. Vai ter um universo interessante, que ainda não tinha sido explorado ali, mas tipo, tinha coisas legais. Só que o que carrega o filme é o carisma e a dinâmica de todos os personagens. Aham. O Luke com o Ben, o Luke com a Leia, o
o Luke com o Han Solo com a Leia. Tipo, o Han Solo principalmente, cara. O Han Solo rouba a cena em todo momento do filme. Todo momento que tem um Han Solo ali, ele tá xingando alguém, ele tá sendo. Eu tô chorando de dar risada com o Han Solo. Tanto que não atua um dos meus personagens favoritos da vida. Justo, muito justo. O que eu diria que também faz esse filme ser muito especial, e por mais que tenha os personagens muito bons, como você já falou, a trama é simples, mas acho que a forma de narração dela é muito interessante, porque uma coisa que eu vou entrar em mais detalhes depois, mas esse filme não te fala quem é do bem e quem é do mal. Ele literalmente te apresenta tudo que está acontecendo. Você só começa a ter noção de quem é do bem ou quem é do mal, o visual dos personagens. Você olha pro Darth Vader, Você olha pro cara, Darth Vader e você não fala, ah, esse cara é o protagonista. Você não. você não faz isso. Mas o filme não diz o Império é do mal, a rebelião é do bem. Ele só vai te jogando as informações, te joga o que você precisa saber e você vai assistindo e entendendo sem muito problema por causa disso. O que acaba sendo muito interessante foi aquele negócio da cronologia bagunçada que o George Lucas fez, né? Porque, tipo, tem todo o negócio lá das prequels, que tem quem fala que o George Lucas já tinha escrito todas as prequels antes, Pelo que eu mas... vi, ele não fez o episódio 1 antes porque não tinha efeito especial na época pra ele poder fazer a corrida de pódio. Mas, tipo, ele já tinha tudo escrito. E, tipo... Assim, não do começo, se eu não me engano, algumas coisas ele foi desenvolvendo depois. Mas já tinha noção de onde ele começou e de onde ele queria terminar. Mas a questão é, ele já tinha mais ou menos escrito, ele já tinha planejado o que ele queria fazer antes. Ele pegou em um ponto ali no meio, né? Um ponto no meio da trama ali. E ele consegue desenvolver essa trama sem precisar tanto de informação lá de trás. Na verdade, eu acho que fica melhor ainda se você assistir na ordem de lançamento. Faz sentido. Eu acho que assistir nas duas ordens pra mim tanto faz, mas eu acho que na ordem de lançamento o negócio do episódio 5 fica melhor. É justa. A gente já chega lá, porque é o episódio 5 que eu vou xingar esse negócio. Então, vamos voltar aqui para Uma Nova Esperança. Voltando às coisas que eu acho que dão muito certo nesse filme, acho que é exatamente o fato de que é uma aventura bem simples, mas você tem vários focos, vários personagens, e tudo tá sempre conexo. Fica tipo, sei lá, um arco isolado que não tem relevância nenhuma. Tudo que o George Lucas apresenta no filme vai ter relevância depois, dentro do próprio filme. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. É o que ele... Eu sei que você vai discordar de mim, mas ele mantém durante todos os filmes que ele fez. E voltando aqui e pro começo, a outra curiosidade, sabe na cena do bar? A clássica cena do bar? Mas vamos entrar na discussão de quem atirou primeiro, né? Eu ia fazer essa piada, mas não. Era uma coisa engraçada. Sabe aqueles ETs? Você sabe de onde que ele tirou aqueles ETs? Não. Faltando do orçamento. Ele foi ali num estúdio do lado, que tava fazendo um filme de terror trashzão, pediu emprestado, pegou, usou só pra aquela cena. Ele conseguiu pegar uns bonecos toscão lá do estúdio aleatório, botou no nome dele e fez um rio de dinheiro com aquilo. Acho incrível essa capacidade que ele tem. O que eu acho legal você já falou, mas falando um pouquinho mais sobre os personagens, é como que eles destoam entre eles. O Baca, só o Han Solo sabe o que ele tá falando. O Luke Skywalker é um personagem que a princípio, é sempre muito apressado, com vontade de fazer o que ele tem que fazer. Sei lá, sair, descer o tiro nos outros. É aquele personagem que tá sempre disposto a ajudar os amigos e que meio que vive por isso. Solo já é um contraponto interessante, porque ele é o cara ao mesmo egoísta. tempo que ele tem... É um cara egoísta, falido, e consegue disfarçar os problemas dele com senso de humor. Ele também tem uma coisa que ele é sempre muito leal aos amigos dele. Isso é uma coisa que mostra também no final desse filme, mostra nos outros. E ele fica num dilema, assim, entre ser o canastrão e tentar ser o bom moço. A Leia já é a personagem que segue as regras. Ela que é a líder do grupo, da rebelião. Ela que tem que ser a mais responsável entre eles. A Leia, um parênteses aqui pra Leia, eu acho muito interessante porque eles apresentam a Leia de início como o negócio da donzela em apuros. Mas eu adoro como já na época o George Lucas ele quebra isso da Leia. Assim que. Ela que salva. Assim que eles salvam a Leia, assim que tiram ela da prisão, ela é a primeira a pegar uma arma e sair dando tiro no pessoal. Eu adoro isso. Porque você quebra aquele estereótipo de donzelinha puro, a menina que não vai servir pra nada, a menina que vai ser protegida por todo mundo, pra quem tá salvando a pele dos caras.
Engraçado que realmente ela é a única ali que tem a cabeça no lugar. É, Aqui um é impulsivo e o outro é maluco. E tem o Chewbacca, que eu acho que é o carisma que. É o carisma da equipe. Quando alguma coisa tá dando errado, você tem aquele. O Chewbacca a lá gente tem o grunhindo Chewbacca, tem e um sendo bicho pelo. Eu acho ele um dos personagens mais legais também. Mesmo que a gente não entenda nada que ele fala, eu acho que a presença dele é muito legal nos Mas aí é que filmes. nem o R2, por exemplo. É um personagem que não vai entender o que ele vai falar, mas Mas ele ele tá lá, cativa ele tem todo mundo. presença. Ele É. cativa, exatamente. E Ah, diferente ele do é muito carismático C3PO, que você também. entende tudo que o C3PO tá falando, você só quer quebrar a cabeça desse filho da puta. Desgraça! Pior coisa que o George Lucas, eu prefiro o Jar Jar Binks. Ó, não zombe do Deus Jar Jar, hein? C3PO virou Deus, pelo menos, né? Jar Jar nem isso. É, isso é verdade. Só pra fechar a parte do plot desse filme, é engraçado que é um filme bem simples e ao mesmo tempo parece que tem sempre mais coisa pra falar. Aquilo que você já falou, é a jornada do herói, e eu gosto como que eles têm como que eles apresentam quem são os vilões através do risco que eles estão apresentando. No começo você vê o Império sempre sendo mais forte, derrubando a rebelião sem muita dificuldade. Depois você vê quando você vê o Império já em Tatooine, tipo, os caras literalmente pousaram lá em 2 dias, já tem acesso à sua cidade inteira. Já tem até espião, já tem uns androides. Pouco tempo depois você vê eles destruindo um planeta. Em Estrela da Morte. Sim, Tipo, tem uma escala que faz você entender o quão perigoso eles são. sim, sim. Além de até aquilo que eu já falei, eles não jogam na sua cara, o Império é do mal, sejam contra o Império. Estão mostrando cada vez mais o quão perigoso e o quão forte eles são. E tanto que no final, a última batalha, o risco é imediato exatamente por causa disso. Eles já estão preparados, a rebelião está na desvantagem. Se ela não conseguir derrubar a Estrela da Morte, é o Acabou. fim. Uhum. Até porque a Estrela da Ao Morte já mesmo tá tempo, indo pra onde eles estão. Ao mesmo tempo, o que eu acho legal é como que o plot entre os personagens também afeta o desenrolar da coisa. O Han Solo tinha pegado o dinheiro dele, já estava indo pra cá. Mas eu lembro que antes o Chewbacca ainda dá um grunhido pra ele, ele fala, não, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Tem também a interação do Luke com o Ben Kenobi. E falando dos personagens, o Ben é o velho mestre, é o Gandalf do Star Sim. Wars. E ele serve como um guia pro Luke, só que ele não. Ele só ensina o básico pra ele, vai dando as dicas. E antes dele poder ensinar mais coisa, ele é confrontado pelo Darth Vader. Legal, porque você já tinha visto que o Darth Vader era forte, mas você nunca tinha visto ele em ação. E numa Nova Esperança, a primeira luta que ele tem, ele mata o mestre protagonista. Numa luta que. É. Você pode não gostar da coreografia e tal, mas você entendeu, sente o propósito da cena, né? Entendi, entendi. Apesar que pra mim o Darth Vader é bem mais imponente enforcando o pessoal na sala do Conselho do Império, mas ok. Uhum. Não, essa cena também é sensacional. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Tipo, são várias cenas que vão mostrando que ele é perigoso, assim dizer. Várias cenas. Vamos E, abrir um outro parênteses? O tempo hum, total de tela do Darth Vader numa Nova Esperança dá cerca de 15 minutos. uhum. Você não precisa de. Eu sei, mas ele não precisa de super exposição. Tipo, é o que eu falei. O George Lucas ele te apresenta o que você precisa entender pra entender o filme. Passa, sei lá, uns Sim, 30 minutos do Darth Vader na tela, a presença dele não seria tão impactante assim, entende? sim, sim. E, por fim, e tem a Batalha no Espaço, que todo mundo gosta daquela cena, não tem muita discussão sobre É. isso. O risco lá no alto. Como eu disse, a interação entre os personagens tem consequências na história. A interação do Luke com o Han Solo, como os dois ficaram companheiros, o Han Solo não seguiu o objetivo dele, que era só pegar o dinheiro e dar no pé, de volta para ajudar o Luke. E o A Luke interação do acaba Luke ganhando com só por culpa disso. a interação do Luke com o Ben Kenobi faz ele tomar aquela atitude de desligar o monitor e confiar na força na hora de atirar os mísseis. Uma coisa que só ele fez ali, embora ele tenha sido o último a tentar. E aí, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito em todos os filmes, é como que a interação pessoal entre os personagens tem consequências na ação deles nas histórias, entende? Como se a ação dos personagens que moldasse o plot. Entende o que eu quero dizer?
Entendi. Eu acho que isso é meio que tudo que eu posso falar sobre Uma Nova Esperança. Assim, Apesar sem que ficar me estendendo tem, demais. a gente falou, não tem coisa inútil dentro do filme. Tem ainda pontas soltas pra continuar depois, como por exemplo o negócio do Diaba. Aham. O negócio do Diaba que já é São vários. apresentado logo no Nova Uhum. Esperança e tipo, só é explorado lá no Retorno do Jedi. Na verdade, é no Império Contra-Ataca. Mas Porque o Jabba que bota a é, recompensa na cabeça do Han Solo. mas tipo, a gente só vê uma participação grande do Jabba, a gente só vê como o Jabba também pode ser perigoso no Retorno do Jedi. É, isso é. Uma Que Nova tipo, Esperança, você só sabe que é um cara que é a cabeça do Han Solo. que é a cabeça do Han Você não Solo, que é sabe aquele. o. Não, a gente sabe que o Han Solo tá devendo pra ele, só. Uhum. Você sabe que o No. Han Solo tem medo dele. Você só sabe dessas duas coisas. Tanto que quando aparece o capanga lá do Jabba, que eu não lembro o nome, eu Dedo, sei que. Hã? dedo, toma o tiro do Han Solo. Quando aparece ele, o Solo ele já fica, opa, oi, então fala pro Jabba lá que. Tipo, o Han Solo ele já fecha com um pouco. Então, tipo, não Uhum. precisa falar que o Jabba é perigoso, você já percebe na atitude do Han Solo. É. E isso é uma coisa que eu gosto muito de você não ficar muito tempo. Ei, preste atenção, esse cara ali é perigoso, fica de olho nele. Não, ele só vai lá, joga, você repara pela ação dos personagens que alguém ali tá numa situação complicada. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de como ele não precisa ficar falando detalhe por detalhe do que tá acontecendo, ele vai apresentando isso. Sim. É aquilo que quem estuda escrita, todo mundo fala, Tem uma sirene mostre, não fale. passando. Tem uma sirene Peraí, passando. daqui a pouco eu repito. É o mostre e não diga. E aí o pessoal fala sobre apresentação de personagem, desenvolvimento de universo. Não Eu. fique falando o que está acontecendo. E- Mostre. Então, Entende? eu sou um pouquinho contra essa regra em alguns pontos, mas ok, eu sei o que você quer dizer. Ah, sei. Nem tudo dá pra você ficar gastando muito tempo de tela pra mostrar. Algumas coisas é melhor você só deixar por cima e quem sabe você explora depois em Não, algum que assim, jeito. é que tem obra que foca tanto nesse mostrar e não falar merda nenhuma que pra mim não significou nada. Uhum. Então acaba que às vezes eu prefiro, fala alguma coisa, filha da puta, do que ficar nesse, mostra. Não. Uhum. Acho que você tem que concentrar no que é relevante, né? Sim. Você ficar, eu vou mostrar lá o que o ET X estava fazendo no planeta de Zar, isso não tem nada a ver com o plot, mas tá aqui, talvez eu explore em algum livro. Não faz isso. Isso aí já complica. Uhum. Tanto que Mas o que eu falo é que eu vou às falar vezes. mais disso no Império Contra-Ataca. Mas o que eu Mas, vai, falo continua. é que, tipo, às vezes, tipo, não é bom ficar só nesse mostrar, mas às vezes tem que ter um Uhum. certo nível de exposição pra conseguir aproveitar melhor a história. Naquela própria cena do Darth Vader enforcando o general, não sei se você lembra daquele diálogo, mas eles falam sobre o fim da República e que agora o Senado estava tudo na mão do Imperador. Tipo, não precisa mostrar lá o Palpatine botando o terror em todo mundo. Basta você Basta dar aquela falar. peça de informação. Sim. É que nem, por Entende? exemplo, o que eu e o Tenak a gente fez o podcast do Batman. Aí tem uma parte Aham. ali que o Falcone fala que a vida dele foi salvo pelo pai do Bruce. Ele só fala aquilo, mas Uhum. tipo, depois quando eu fui ler uma HQ do Batman recentemente, foi ao longo do Dia das Bruxas, eu virei uma página e tinha Hum. exatamente aquela cena. Tipo, eles não precisam nem recriar Uhum. a cena no filme. Eles só falaram ali, você já reconhece. Esse é o tipo de fala que vale a pena. Você não precisa ficar fazendo super exposição do que está acontecendo. Sim. Então, tem mais alguma coisa que você queira adicionar sobre Uma Nova Esperança? O Nova Esperança ele é muito básico, então realmente eu não sei. Tipo, tem a questão dos efeitos, que, tipo, obviamente. Não, os efeitos. Uma coisa legal é que, tipo, 90% dos efeitos é maquete, né? Aham. São muitos poucos os efeitos especiais. É o que? O Speeder. É Speeder o nome daquele carrinho? É? Os Peters. Aham. O carrinho do Luke e as naves no final, e mesmo assim são tipo chroma keys e maquetes, né? Tipo, Aham. mostra a nave à distância, tipo, não é um efeito especial que nem é utilizado nas prequels, uma maquetezinha de nave andando. Uhum. Então, tipo, ele usa efeitos especiais mais mecânicos do que realmente computação gráfica, os caralho. E, velho, esse envelhece tão melhor do que a porra dos chroma key tosco das prequel, que, velho, pra mim é absurdo. Pra mim, a trilogia original, ela é muito mais bonita visualmente, é muito mais agradável de assistir
do que o Ameaça Fantasma. Pra mim é o mais feio de todos os filmes. Eu discordo, mas. Tá. Depois eu chego nisso. Você discorda do quê? De envelhecer melhor ou do Ameaça ser o mais feio? Um pouco dos dois. Quando a gente chegar na Ameaça Fantasma, eu falo mais sobre isso. Ok. Mas Mas bom, eu acho que é isso só. agora vamos pro Império Contra-Ataca. E Esse aí, eu tô empolgado pra falar. esse eu vou tomar hate. Esse eu sei. É porque eu entendo um pouco do que você não gosta tanto, mas eu vou tentar explicar por que todo mundo acha ele tão incrível. Eu sei porque o mundo acha ele tão incrível. E aí que Não entra. totalmente. Sério, eu vou explicar mais coisa conforme a gente vai falando do filme. Você quer Pode começar? começar. Não, agora eu tô curioso, que você começa. Então, lembra do que eu falei sobre os personagens? Hum, Apresentando eles? lembro. Uma coisa que eu lembro que uma vez você tinha comentado comigo é que falou que parece que o look em cada filme tá diferente. Eu realmente acho. Tipo, eu sei que tem Então, a grande evolução do personagem, passou tempo entre os filmes, mas tipo, parece que, tipo, você não vê direito essa transição. E às vezes eu acho que esse ponto entre os filmes faz um pouquinho de falta. Então, pronto para entender por que isso não acontece, mas você pode ter essa impressão? Hum, Todos os personagens eles continuam com a mesma personalidade do filme anterior. Só que nesse filme, as qualidades que fizeram eles nos filmes anteriores se tornam os defeitos deles. Nesse filme, você vê que a pressa do Luke causa muito mais problemas para ele que no filme anterior. No filme anterior, ele já tinha sido apresentado como um personagem que era impaciente, sempre determinado a salvar os amigos, que iria sempre para ação. Esse filme ele mantém essas características, só que dessa vez elas se voltam contra ele. Tanto em Dagobah, onde ele treina com Yoda, a impaciência dele começa a pegar ele naquela parte. Como que ele não acredita tanto na força, como que ele é meio cético, que ele tá querendo sempre tudo indo para ontem. Isso são coisas que durante o treinamento em Dagobah e depois voltam contra ele. As características que fizeram dele herói são utilizadas dessa vez para fazer ele perder. Então, durante o decorrer do filme, ele passa por esse arco de tentativa e erro. A hora que ele entra naquela caverna, que ele vê o Darth Vader, ele meio que vê o caminho para onde ele estava seguindo daquele jeito. Estava escutando os ensinamentos do Yoda, estava sempre querendo fazer tudo, estava sempre querendo salvar todo mundo. Aquilo começou a pesar ali. Aquilo pesa bem mais no duelo dele contra o Darth Vader. Que eu sei que hoje em dia a revelação de que ele é o pai do Luke é até meio maiada. Todo mundo tem quem não saiba. Mas o que realmente causa um efeito extra é que o Luke também sempre foi determinado a ser um Jedi igual ao pai dele. Quando ele descobre que o pai dele é o Darth Vader, é aí que fica totalmente claro o caminho que ele estava trilhando. O caminho entre ele querer ser um Jedi e entre ele querer ser um herói, são dois caminhos diferentes. Por isso que o Luke nesse filme passa por um dilema muito grande. Seguir o que ele acha certo ou seguir os caminhos do Jedi. Como se fossem dois extremos, entende? Isso que tudo que fez dele ser um herói antes nesse filme fez ele capotar. Mais de uma vez, já que ele capota em Hoth e em Dagobah. Entende o que eu quis dizer? entendi. Com o Han Solo, é a mesma coisa. Ele tinha largado o caminho dele de ser um mercenário, ficou endividado, mas continuou seguindo a rebelião. E no final, que ele tem a oportunidade de sair, pagar as dívidas e resolver as coisas, decide ficar para ajudar a princesa Leia a fugir, lembra? Né? Aquilo também se vira contra ele, porque ali o Império também começa a caçar ele e acaba quase morto. Ele acaba lá petrificado em carbonita. A princesa Leia, que sempre foi a determinada a ser líder do grupo, não conseguiu liderar eles. Não conseguiu tomar as melhores atitudes e eles acabaram que foram salvos por causa do Lando, que já tinha sido meio que subornado por livre e espontânea pressão pelo Império, mas que se voltou contra. Entende o que eu quero dizer? Sim. No final das contas, o que esse filme faz não é mudar os personagens, mas mudar as circunstâncias. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria conversar e falar, então vou deixar você falar também. Não, é que, tipo, o Império Contra-Ataca, ele é um filme que eu realmente não consigo falar tanto, porque ele é um filme que eu já vi, revi. Nossa, minha infância toda foi eu assistindo Império Contra-Ataca e tentando entender por que o pessoal acha isso tão incrível. Na época eu não entendia. Hoje eu já consigo ver
algumas coisas. Porque, querendo ou não, tem esse negócio que você falou. Só que pra mim o Império Contra-Ataca ele é um filme de impacto. É. Ele é um filme pra você sentir o impacto das coisas que vão acontecendo. Porque ele é um filme que dá tudo errado. E é um filme que vai te jogando merda na cara até você não aguentar mais. Então é pra você ter o impacto do Luke procurando o Yoda, impaciente atrás do Yoda, e tipo, ele só recebendo desaprovação do próprio Yoda sem saber. É pra você ter o impacto daquilo. É pra você ter o impacto da revelação do Darth Vader. E o tempo matou isso. Eu entendo o que você quis dizer. É o típico, agora que todo mundo sabe o que acontece, as revelações não surpreendem tanto, né? As revelações não funcionam. Então, o que mais funcionaria no filme pra mim, o que mais me fisgaria, eu já sabia. E tipo, às vezes não Uhum. é só a parte de o tempo, né? Tipo, virou piada, eu sou seu pai. Qualquer obra faz piada envolvendo isso. É algo que já tá até batido. Mas a própria Quando foi franquia. feito pela primeira vez, foi chocante. Primeira vez foi chocante, claro. Mas a própria franquia também mata um pouco isso. Porque que nem, por exemplo, você falou, vamos falar na ordem cronológica. Até porque, tipo, é a ordem que a gente normalmente assiste. Isso é uma Hum. merda. Ah, sim. Isso é uma merda, porque Ah, você eu entendo termina o esse ponto. 3 já sabendo. Você não tem aquele impacto tão grande no episódio 5. Mesmo, vamos supor que Porque você você não. já sabe. Uhum. Mesmo se você não tomou o spoiler da vida não te deu esse spoiler, vamos supor, você toma por culpa do episódio 3. Então, tipo, o episódio 5 é aquele típico caso de eu tenho inveja dos filhos da puta que viu no cinema. É E é o quem que, e é viu o que, pela primeira vez, e é o que sem saber provavelmente de nada. e é provavelmente o que vai acontecer daqui a uns anos com, sei lá, quem estiver vendo, sei lá, Ultimato daqui a uns anos. É. É praticamente a mesma coisa. Ou Guerra Infinita, porque Guerra Infinita tem um final que até se assemelha um pouco com o Império Contra-Ataca. Uhum. Mas o Império Contra-Ataca, eu acho que ele. Essa questão do impacto, acho que é uma das coisas mais importantes. A coisa também serve para o episódio 4, não comentei, e eu vou evitar comentar muito, porque é a trilha sonora, que eu acho que não tem discussão que a trilha sonora A de Star trilha Wars é uma sonora é do obra de caralho. arte, A cara. trilha sonora é do caralho. Mas, tipo, olha, isso aí, quase qualquer filme da época, a trilha sonora é do caralho, né? Uhum. Mas Star assim, eu acho Wars. que Star Wars consegue se destacar. Velho, Star Wars tinha trilha sonora do caralho, Indiana Jones tem trilha sonora do caralho, o Batman do Burton tem trilha sonora do caralho, toda a franquia Verdade. que saía filme nessa época tinha trilha sonora do caralho. Uhum. Eu vou evitar comentar muito sobre isso, mas uma coisa que eu acho legal também é como que, em comparação a Uma Nova Esperança, o diálogo do Luke com o Han Solo quando o Han Solo tá indo embora. Hum. Esperança, os dois têm uma discussão. No Império Contra-Ataca, tipo, eles estão. Você vê que eles realmente confiam bem um no outro e que o Luke confia que o Han Solo tá fazendo a coisa que ele acha que é certo. Não sei se você lembra, mas. Lembro, lembro. Gosto A muito de como que dinâmica dos tem dois essa. personagens eu acho maravilhoso. Aham. Tanto que uma coisa que eu fico puto, mas aí é quando a gente vai falar da Disney, né? Que não tem. Uhum. Nossa, tem tanta coisa pra falar daquilo. Quando for pra. Nossa, a gente enrolou pra falar da trilogia original. Quando for pra falar da Disney, você vai aparecer na mesma hora, né? Aí eu acho que eu vou ter que esculhambar bastante, né? Vídeo de 5 horas metendo pau na Disney. A gente já meteu pau na Warner, né? É, a Disney ainda não apanhou um pouquinho. Tá precisando apanhar. Tá Fiz precisando. muita coisa boa com a Marvel, mas com Star Wars não deu muito certo. Enfim, voltando aqui pro Império Contra-Ataca, eu acho que uma das coisas que também carrega o filme é como que os personagens vão interagindo. Que Aí também me tem uma nova quebra um esperança pouquinho, né? Porque, tipo, por causa do C3PO, eu sei. Mas até isso é engraçado. O C3PO tem uma hora que. É o Han Solo ou a Leia que desligam ele? o Han Solo manda, mas é a Leia que Uhum. desliga. E pra mim, Tem aquilo é uma cena. aquela é uma das melhores cenas do Han Solo. É a cena onde. Não, Uhum. se eu já amava o Han Solo no Nova Esperança, aqui eu amo mais ainda, porque ele é hater do C3PO. Porque o C3PO é muito chato, velho. Vai tomar no cu. E aquela parte dele fugindo, ela é muito caótica. Então, até mesmo Aquela parte personagens que são bons, fica com uma dinâmica completamente caótica que, pra mim, dificulta aproveitar aquelas partes, porque é um caos completo. Eles sendo perseguidos, eles sendo comidos, Uhum. eles parando em caverna, que é barriga de monstro e não sei o que. É um caos tão grande que, que até você fica de saco cheio daquilo. Engraçado. Pra mim, a cena que eu mais ri do Han Solo com o C3PO é na parte que o Han Solo tava lá arrumando a nave e o C3PO fala: será que você já tentou ver se o problema não tá no propulsor? Eu não lembro agora. Não decorei aquele filme. Aí o Han Ainda. Solo.
Claro que já. Aí depois chama o Chewbacca, tio, vê se o propulsor ele tá funcionando. O C3PO ficou olhando com uma cara de fim de festa. E pra sua alegria, o C3PO explode nesse filme. Sim, nossa, melhor cena. No Boba Fett, melhor personagem, né? Foi o Boba Fett que explodiu, né? Não mostra, só mostra ele entrando numa sala falando ó seus e um tiro explode ele. E seja lá quem explodiu o C3PO, eu amo essa pessoa. Uhum. Eu amo, eu amo mais do que o Han Solo. Outra coisa que eu gosto bastante, sabe aquela cena que o Darth Vader chama uns mercenários pra pegar o Han Solo? A primeira cena onde o Boba Fett aparece, Acho que eu lembro. uns robôs. Uma coisa que eu gosto bastante na era do George Lucas, um pouco disso no Mandalorian também, mas principalmente na era do George Lucas, como que, tipo, aquela cena deu origem a um pedaço de um jogo, por causa daqueles mercenários. Hã? Sabe o... Se você lembra no começo do filme, quando a Leia tá discutindo com o Han Solo, Hum. ele fala, o mercenário que eu encontrei hoje de Mantel me fez mudar de ideia. Sabe aquele jogo Shadows of the Empires, que eu gosto bastante? Sei, que você vive falando pra eu Aquele jogar. jogo, você vai em Old Mantel porque o Boba Fett é pousado lá um pouco antes. Você vai tentar resgatar o Han Solo. E você encontra lá aquele robô, o IG-88, que origem ao IG-11 do Mandalorian, você enfrenta ele lá. Tipo, aquele mercenário que você viu no Império Contra-Ataca, por mais que não apareça nunca mais nos filmes, apareceu no jogo. A origem é uma fase inteira naquilo. E 2 linhas de diálogo. Ok. Realmente, 2 linhas de diálogo deram origem a uma fase. Grande dia. Isso, vou falar mais, pelo incrível que pareça, no Ataque dos Clones. Pelo incrível que pareça. Mas voltando aqui pro Império Contra-Ataca. Eu acho que... Uma coisa que você falou, deu esse negócio de 2 linhas de diálogo ter gerado uma fase inteira no jogo, mas tipo, tem coisa mó random, mó avulsa em Star Wars que cria coisa que acaba se tornando recorrente em outras franquias também. Aham. Que nem a gente pode pegar lá no episódio 4, né, no Nova Esperança, quando tá na parte final do ataque da Estrela da Morte. E tem 2 personagens ali junto do Luke no final. Aham. Você lembra o nome desses personagens? Se não me engano, era o Wes e o outro eu não lembrava. Biggs e o Ed. O Ed, é. Eu confundi Biggs e o Ed, aham. Biggs e o Ed são 2 nomes que se tornaram recorrentes depois em Final Fantasy. Caraca. Praticamente todo Final Fantasy, no comecinho ou lá pela metade, a gente vai ter algum personagem chamado Biggs e o Ed. Caraca. Não sabia dessa, não. Eu acho que não dá pra negar o impacto que Star Wars causou tanto no mundo do cinema quanto na cultura pop em si. Na cultura pop. É tipo, Final Fantasy usa coisa de Star Wars. Sonic, não dá nem pra falar, né? A gente tem um ovo da morte. O ovo da morte. É uma estrela da morte com o rosto do Robotnik, cara. Caraca, eu não sabia. Já tem, se a gente for começar a caçar a referência de Star Wars em outros universos, tipo, A gente não para. a gente vai ficar até amanhã. Ver uma referência reversa? Ah, Lembra dos Nazgûl, do Senhor dos Anéis? Darth Vader não te lembra um? verdade. Tipo, a gente reconhece muito as coisas que o George Lucas fez, mas às vezes a gente vê também de onde que ele se inspirou. O Darth Vader é um cavaleiro negro espacial. Sim. Que é até o que o pessoal usou, né? O Star Wars é cavaleiros espaciais lutando com magia um com os outros, né? Mas, tipo, isso é. Tanto que eu acho errado quando falam que Star Wars é uma série de ficção científica. Tipo, não, é uma aventura espacial. O foco dele é a aventura, são os personagens, é a ação. Sim. E se Uma Nova Esperança setou Star Wars como um marco na história, acho que o Império Contra-Ataca setou como um marco numa franquia. Sim. Acho que, no geral, o Império Contra-Ataca, eu entendo por que você não se sente tão impactado pelo Império Contra-Ataca por conta dessa coisa do spoiler. Não tem como você chegar hoje em dia sem saber de algumas coisas que acontecem no Império Contra-Ataca. Mas, dando aqui uma coisinha que eu vejo muita gente criticando, mas eu discordo. Sabe o Boba Fett? Sei. Império Contra-Ataca. Muita gente fala que ficou decepcionado porque ele apareceu pouco. Mas concorda comigo que ele fez o papel que ele tinha que fazer? Não, ele fez o papel que ele devia fazer, né? Que era capturar o Han Solo pra gerar toda a parte lá no Retorno do Jedi. E o Boba Fett apareceu pouco em todos os filmes. É. Nenhum Sim, filme que a mas gente o que tem. eu quero... Nenhum filme que a gente tem o Boba Fett, ele apareceu. A única vez que o Boba Fett teve destaque foi no Mandalorian. Uhum. Mas o que eu quero dizer é sobre a função do personagem, entende? Ele teve a função Achei dele ali. Não tinha como eu achei estender que mais. cumpriu
Acho que cumpriu muito bem com o propósito dele, porque eu vejo que muita gente queria mais e o personagem apareceu pouco, mas tipo, se você começar a tentar dar destaque demais pra todos os personagens, acaba que você culhamba, né? É, o pessoal queria o quê? Ele aliado ao Darth Vader, ia sair na porrada com o Luke junto com o Darth Vader? Não faria sentido. O objetivo dele ali era o Han É. Solo. Pegou o Han Solo, não tem mais porque tá ali. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, que você não tem, pega o personagem e suga ele até o personagem ficar chato. Apesar que estão Entende? fazendo isso agora. É, um dia a gente fala sobre isso. É complicado falar sobre a Disney antes da hora. É. É, Mas Nossa, se o pessoal reclama enfim, disso no Império Contra-Ataca do Boba Fett, eu fico imaginando a cara do pessoal no Retorno de Jedi, né? acho que foi no Retorno de Jedi que começou mais essa discussão, porque realmente Boba Fett morre, entre aspas, nos primeiros 5 minutos. Não, nos primeiros... KKK! Deu pra entender. Primeiros 40 minutos, né? Aquela parte que é mó grande. Outra coisa que eu queria falar é sobre o Luke em Dagobah. Eu falei bastante sobre como que as características dele acabam se virando contra ele nessa parte, mas isso não sei se você reparou, mas cada um dos filmes do George Lucas tenta passar uma lição diferente. Hum. Enquanto Uma Nova Esperança passa a lição haja, não pense, o Império Contra-Ataca ao contrário, pense, não haja. Isso que o Luke ser impulsivo nesse filme acaba prejudicando mais ele do que ajudando, em comparação ao filme anterior. No filme anterior, as situações faziam uma atitude mais extrema ser útil, mas é exatamente o contrário. Isso se reflete muito durante essa parte do Luke em Dagobah, porque você vê quando ele ignora o que o Yoda fala, porque ele fala, você não vai precisar levar a sua arma lá para a caverna. Aí o Luke vai mesmo assim, e quando ele decapita o Darth Vader lá, e vê o rosto dele. E essa cena fica ainda mais forte quando tem a revelação do Darth Vader ser o pai do Luke. Sim. Tipo, para onde que ele está caminhando. Coisa que eu gosto muito sobre essa parte. Também do Yoda e o Obi-Wan tentando falar com o Luke, que ele está caindo exatamente na armadilha que o Darth Vader está fazendo. Chega na hora, ele sente a derrota na pele. Sim. Tipo, E a cena final do Império Contra-Ataque, pra mim, é a melhor coisa que tem. uhum, Ele pendurado, a Leia salvando ele passando pela uhum. cirurgia ali. Nossa, aquela pra mim, a cena pra mim é muito melhor até do que a revelação do Darth Vader. Aquela cena é muito forte mesmo, porque Você você vê que o sente Luke foi lá para salvar eles. E no e final das saiu contas, todo o mundo Luke. derrotado. E no final das contas, o Luke Aquela praticamente não fez cena nada. quando você vê o Luke pendurado antes da Leia salvar ele, você sente a derrota dele na pele. Aham. Aquela cena é maravilhosa por culpa disso. E vê que no final parece que todo mundo meio que entendeu um pouco sobre como que eles poderiam ter evitado aquilo. Você vê que o Luke tá mais feliz, o Lando também tá se redimindo. Você vê que por mais que tenha sido a derrota, eles Eles ainda estão vivos, aprenderam ainda com a podem derrota. lutar, eles ainda É, podem. Aham. Eles ainda vão fazer mais coisa. sim. E eu acho que isso que faz o Império Contra-Ataque ser tão único. Exatamente como que ele joga muito com a expectativa do personagem e ao mesmo tempo joga consequências negativas para as características muitas vezes positivas deles. Tem também o desenvolvimento do Han Solo com a Princesa Leia. Tipo, cara, tem muita coisa que acontece nesse Eu filme. te amo, eu sei. Aquela cena é ótima. E Maravilhoso. pelo que eu vi, aquela cena foi improvisada Foi. pelo Harrison Ford. Era pra ele falar eu Ele também. é Ele o falou eu sei, só por zoeira. E aquilo cai tanto com o Han Solo que ficou. Eu lembrei, e antes de encerrar, uma curiosidade, sabe aquela cena do começo que Ah, o do Luke Luke é se pego fudendo por pro aquele Yeti. Wampa? É porque ele sofreu um acidente Aham, antes, né? aham, foi. A George Lucas pensou em alguma forma de encaixar aquela cena, aí fez isso. E por sinal, o Mark Hamill não gosta daquela cena porque ele não gosta de maltratar os animais. É sério, realmente o Mark Hamill não gosta de ter arrancado o braço do Wampa. Ninguém mandou ter esse estrebuchado. Foi o quê? Moto, carro? Do que ele bateu? Foi de carro que ele sofreu acidente. Ninguém mandou sofrer um acidente. Agora teve que arrancar o braço do Yeti pra justificar a cara toda fodida. Coitado. Pior que o Mark Hamill gosta muito do papel dele como Luke. É sobre isso depois. Enfim, tem mais alguma coisa que você queira adicionar sobre o Império Contra-Ataca? Eu
Eu acho que não, como eu falei, pra mim é um filme extremamente difícil de falar por culpa dessas questões, né? Tipo, pra mim o que mais salvaria o filme é o impacto e eu não tenho mais tanto impacto. Uhum. Império Contra-Ataque é o filme onde dá tudo errado, né? É o filme onde dá A tudo partir do errado. momento, E é por isso que eu sinto a falta do impacto pra mim. Porque você. uhum. E a partir do momento que É você já tanto, sabe o que vai é tanto acontecer. spoiler que você já toma que você já sabe que vai estar tudo errado. Não é que nem Uhum. como foi quando eu vi Guerra Infinita pela primeira vez. Que, tipo, pra mim aquele final do Guerra Uhum. Infinita foi um choque. Eu saí incrédulo do cinema. Uhum. E, tipo, eu sinto falta disso em Império Contra-Ataque quando eu tento assistir. Eu entendo o motivo. Eu consegui assistir pela primeira vez, meio que. Eu lembro que eu tinha ficado boladão com a cena do Luke lá pendurado, ele descrente. Eu acho muito legal também como que esse filme dá gancho pra outras coisas que se, se concluem no filme posterior. E tem dados também desse filme. Lembra quando o Luke tá saindo de Dagobah? O Ah, Yoda fala, o Obi-Wan fala que ele era a última esperança. Aí o Yoda fala, no, there is another. Tem um outro. é a Leia. Uhum. E dentro, no Império Contra-Ataca mesmo, a Leia consegue escutar o Luke pedindo ajuda. Tipo, não é uma Sim. coisa que o George Lucas simplesmente pensou, vou enfiar isso no outro filme. É, já tinha, Isso. foreshadowing antes. Uhum. Ele tem um cuidado forte nessas questões. Se eu realmente eu tenho que dar o É. braço a torcer pro cara. Uhum. Eu, Gosto eu muito dou o de como braço pra ele que. que nem o Luke deu do Yeti pra. Curiosidade, o nome desse bicho é Wampa. Wampa? Ok. Pra mim é um Uhum. Yeti. É um Homem das Neves, foda-se. É baseado no Homem das Neves, enfim. Então, O cara é biólogo de Pokémon, o cara é biólogo de Star Wars. Mano, porra, tchau. acho que eu não passo em que eu não mando bem nas provas. Eu passei a juventude estudando Star Wars ao invés de estudar. É, É tipo eu, passei a juventude estudando Fire Emblem, agora tô me fudendo no cursinho. eu entendo a sua dor. Tentar adicionar mais alguma coisa ou vamos passar pro Retorno do Jedi? Eu acho que não tem mais nada. Bom, agora sobre o Retorno do Jedi. O que você acha sobre o Retorno do Jedi? Então, A sua cara indica que você gosta muito desse filme. Prossiga. sabe qual é a questão foda? É que ele por muitos anos foi meu favorito. Desses três é o meu. Só que aí que tá a questão. Tipo, ele é um filme. Eu consigo olhar pra ele, eu sei porque ele era meu favorito. Eu consigo perceber nitidamente porque era meu favorito. Mas aí entra a questão, eu era criança. E, sei lá, as coisas que me pegavam mais nesse filme quando eu era criança, muito não consegue me pegar tanto hoje em dia. Porque eu acho que o Retorno do Jedi, tipo, ele tem coisas muito boas, muito interessantes, mas eu acho que ele se estende muito em batalha que, em sua grande maioria, é um saco. Essa parte de ação, hoje em dia eu acho um saco, mas quando eu era criança era o que eu pegava. Eu não entendia os Aham. conflitos do Luke. Eu não entendia a questão do Darth Vader. Eu não entendia a questão política. Eu não entendia praticamente nada. Então acabava que o que me pegava era luta. Hoje em dia já é o Uhum. oposto. É. E mesmo as lutas aqui, eu não gosto. Que nem daqui a pouco a gente chega nos Ewoks, mas, velho, os Ewoks contra Stormtrooper, puta que pariu, velho. Aqui dava vontade de me matar. Pô, você ficou velho e chato. Mas se você fosse tentar definir esse filme de uma forma, como que você ia definir? Tá que pariu, aí você me fudeu, cara. Um saladão, Tem que deixar foda-se. falar Porque também. ele quer colocar bastante coisa ali. Ele quer desenvolver bastante coisa. Tipo, começa que as duas. Tipo, se pegar a primeira metade do filme e a segunda metade, parece dois filmes completamente diferentes. Hum. Tipo, pra mim já Eu começa aí. entendo. E mesmo Uhum. quando você vai pra segunda metade, você tem um monte de núcleo ali que, tipo, ao mesmo tempo que tá tudo conectado, você tem um interesse muito forte em um, no outro você não tá se portando tanto, no outro você quer que exploda. Uhum. Então acaba Entendi. que vira um saladão que, tipo, apesar de eu saber que tem coisas boas, tem coisas interessantes, tem coisas aqui que são do caralho, eu acho que tem coisa ali que eu queria que tirasse. Eu entendo o que você quer dizer. Eu provavelmente eu discordo porque eu sou gado de Star Wars, eu não vou nem tentar negar. Se eu fosse tentar definir esse filme, eu acho que ele é um filme de conclusões. Sim, fato. Eu sei que você falou agora da primeira metade, mas aquilo é totalmente feito pra encerrar todas as contas que os personagens tinham ainda em Tatooine. Do Han Solo preso, do Jabba. Cara, a primeira metade é a que eu mais gosto do filme. Justo. Eu gosto muito daquelas as lutas no Poço de Sarlacc. Aquela luta é muito boa. O... Cara, pra mim é ali onde a ação brilha. Porque é a ação que eu Uhum. espero de Star Wars. Os personagens Curiosidade agora? juntos. Hã? Curiosidade? Sabe o sabre do Luke? Hã?
O Jorge Lucas achou que era melhor deixar ele verde ao invés de deixar azul de novo, pra dar um contraste em relação ao céu de Tatooine. O céu já era azul. Não, faz sentido, faz. Aí, eu acho que todo esse primeiro ato do filme, essa primeira metade da parte de Tatooine, serve exatamente para encerrar de vez o arco do Han Solo. Ele já tava tentando se redimir, viver lutando ao lado da rebelião, mas os pecados dele trouxeram ele de volta. Agora, ele que sempre fez tudo para ajudar os amigos, agora foi ajudado por eles. Tanto que ele fala com o Luke, você estava me devendo, agora eu que estou te devendo. Sim. E eu acho muito legal. De novo, a interação dos personagens é muito boa. Ver o Lando já como alguém que a rebelião confia, o Han Solo junto com o Luke, com a Leia, o Chewbacca, eu acho que também tá muito legal. A parte que o 3PO Chewbacca se ele vai enrolando. pra cela, o Han Solo vai pra cela junto do Chewbacca. Aham. Aí o. Chewie, o que que aconteceu aqui? Ah, o Luke vai vir salvar a gente. Agora o Mestre Jedi, não é que é grunhido lá, o Han Solo só entendendo o negócio. Luke? O Mestre Jedi? Eu subo um pouquinho, todo mundo fica com delírio de grandeza? Aquela parte é ótima. E eu acho legal que, mesmo em todo mundo salvar, você vê que todo mundo dá um jeito de se enrolar. Só Sim. E eu gosto muito da aparição do Luke naquela cena. É uma Vê que ele aparição tá. mais imponente, aí é onde eu Uhum, falo de novo que parece que deram uma mudada em personalidade, porque aqui, tipo, ao invés da gente ver o Luke impulsivo, tá certo, ele aprendeu muito com questão do Império Contra-Ataque, mas é aí que eu falo que eu gostaria de ver melhor a transição, o meio termo uhum. do personagem, Aham, porque a gente entendo. saiu daquele personagem que ainda tava aprendendo a deixar um pouco de ser impulsivo pra alguém que já é mais frio, pra alguém que já é mais Uhum. calmo, pra alguém. Tipo, o Luke aparece ali de uma forma que até chega a ser intimidadora. Aham. E eu acho legal que dá até um contraste dele com o Darth Vader, a primeira aparição do Darth Vader. Sim, Que a primeira coisa que ele faz é enforcar os Gamorreanos lá, sim, sim. porcão. E ele tá em roupas escuras. Você vê que realmente ali ele tá diferente. E que o personagem tá praticamente outro. E assim, pouco tempo depois ele se enrola também naquela luta com o Rancor. E aí, mas no final das. Nada que ela tem aquela parte que a gente estava falando, a batalha no Poço de Sarlacc, que é onde realmente ele mostra o sábio de luz novo e você vê ele tá diferente, mas ele ainda é o Luke que a gente conhece. Sim. E novamente, eu elogio muitos detalhes, tem uma cena que o Luke toma um tiro na mão e a mão metálica, que depois fica um buraco lá e ele ajeita na nave. Eu gosto muito de como que o George Lucas pensou nesses pequenas coisas que às vezes ninguém nota. E também sendo Boba Fett, que acho que é a mais criticada, porque ele cai. Eu vou ser sincero, eu, como alguém que gosta do Boba Fett, eu achei aquela cena engraçada, porque Não, foi aquela cena é pra bem ser engraçada, porque inesperado. não, o Boba Fett, vamos pôr entre aspas, porque hoje em dia a gente já sabe que mudou totalmente isso, mas o Boba Fett morre pra um cara cego. É, literalmente, o Chewbacca fala lá, Boba Fett, Boba safado, Fett onde vira safadão! ele Ele explode no estoura voador. o jetpack do Boba Fett sem querer. Achei aquilo genial. De certa forma, também foi o acerto de contas do Han Solo, né? O Boba Fett levou ele preso, pronto, o Han Solo, toma, devolve aí o... E não era nem intenção de. Quer dizer, era intenção, só que não naquele momento, não daquele jeito. É, ele salvando o Lando também, eu acho legal. Pô, cara, Ah, eu ele tentando acho atirar ali, meu, mas você não tá cego? Uhum. Acho que a única coisa que acho que dá pra gente zoar nessa parte é o chute da força do Luke. Hã? Não sei se você reparou nisso. Sendo que o Boba Fett toma um cacetada, parece o Luke chutando um cara e o chute não pega. Eu quero. É, Toda é, obra é, de arte tem um problema. Enfim. mas aí você que reclama desses negócios. Porque é o tipo de coisa. Ah, não, eu não reclamo, não. Eu vejo aquilo, tá, se não acontecer mais 30 vezes, tá de boa. Não, só que tem cena que, tipo, às vezes você nem repare direito. E, É, tipo, tipo, é o tipo de repara coisa. depois que o povo ficou zoando. É, Quando eu assisti, eu não tinha reparado. e é o tipo de coisa também, tipo. Cedo ou tarde acontece em qualquer filme. É muito raro você ter um filme ali que, tipo. Porque querendo ou não, eles não estão batendo de verdade um nos outros. Então, vez ou outra, sai uma gafe ali. É. Ah, rapidinho, voltando uma Nova Esperança, tem uma cena também que um Stormtrooper bate com um capa.
Tá andando e bate capacete Ah, na bate porta. capacete na porta. Que eles até colocaram um efeito sonoro ali só pra zoar, porque o George Lucas adorou aquilo, né? Aham. Tipo, todo filme tem um probleminha de. Eles matam, tipo, o filme morreu. Não, é só. Deixa aqui, vai que deixa. Deixa lá pro episódio 8, né? É, depois eu reclamo daquilo. Vai, Voltando vai, pro vai ser Império você Contra. ali. Você que vai fazer o vídeo de 1 hora reclamando só daquela cena. Eu ainda não acredito que teve um cara que fez isso. O cara também realmente é profissional em negócio de espada. Voltando aqui pro Retorno de Jedi. Depois disso, tem uma das partes que eu mais gosto do filme, que é a última visita do Luke lá na casa do Yoda. É, aquela A cena é boa. memória de criança, eu lembro que eu tinha ficado mó triste com o Yoda lá desaparecendo. Eu gosto de como que o Yoda reconhece que o Luke tinha evoluído, mesmo sem estar com um treinamento completo, mas isso é uma coisa que eu vou falar. Ele e o Obi-Wan falam, o destino do Luke é derrotar o Vader. Só que vou falar mais sobre isso quando falar sobre a luta em si. Eu gosto de como que o Obi-Wan fala sobre aquele negócio do Anakin de ser o pai dele, que ele já sabia, mas da forma que ele falou. Eu sei que muita gente faz meme do Obi-Wan, o parte de teu pai é um esse queria que eu falasse o quê? Mas eu acho interessante o que ele quis dizer, porque o Obi-Wan realmente não acreditava que o Anakin ainda tivesse bondade, nem ele nem o Yoda. Tanto que eles falam pro Luke, cara, você vai ter que vencer ele, não tem jeito. O Luke fala que não, que tem como salvar. E o Obi-Wan fala, então o Imperador já venceu. E tem essa parte que o Obi-Wan revela que a princesa Leia é irmã do Luke, que isso causa um conflito nele mais pro final. E eu gosto muito daquela conclusão da luta do Luke com o Darth Vader. Eu vou falar mais sobre ela depois. Aquela Enfim, luta depois. ali. Não, pra mim, ali, a luta do Luke com o Vader é quando quebra, porque é realmente 3 núcleos ali. E o seu foco de atenção Uhum. tá totalmente dividido entre eles. Mas o que eu acho legal sobre isso, que assim como no Império Contra-Ataca, parece que vai dar tudo errado. Sim, Tipo, realmente estabelece a situação dos personagens, estabelece a posição do Imperador. pela primeira vez, né? É o único filme que o Palpatine aparece na É. original. Uhum. Você vê que, tipo, ele tá literalmente sentado num trono enquanto tá todo mundo se matando. Sim. Ele tá sob controle. E Só mesmo que. assim, uma coisa que eu gosto, tipo, não é aquele cara que manda em tudo, mas ele só fica sentado. Você vê que o bicho é brabo. Aham. Você vê que ele é forte, que ele tá ali por um motivo. Uhum. Que ele manda no Darth Uhum. Vader, não porque o Darth Vader é gado. Não porque ele caiu no papo de gigolô do Palpatine. Mas porque o Palpatine realmente é brabo. Você vê que o Palpatine ele joga tanto com o Luke quanto com a pessoa que tá assistindo mesmo. Sim. Naquela hora que ele fala, ele pega o sábio e fala, você quer isso, não quer? Quer me matar? Vem. Tipo, ele tenta seguir pelo lado sombrio várias vezes. Ele vai fazendo isso durante a conclusão inteira. E é bem mais funcional essa tentação do Palpatine sobre o Luke do que o que fazem depois, que na verdade é antes, né? A gente chega lá, a gente chega lá. Chega lá. Mas assim, voltando um pouquinho, eu acho interessante como que sei que você falou dos núcleos, mas eu acho interessante como que eles se dividem. Você tem a interação de novo do Han Solo com o Lando, você vê que já fizeram as pazes, já estão de boa. O Han Solo você vê que ele confia mesmo quando ele deixa a Millennium Falcon na mão do Lando. Ele É. fala, sem nenhum arranhão. Na última luta, o Lando esbarra com a nave enquanto tá pilotando a Estrela da Morte e perde uma antena lá. Acontece, né? É. Aí eu acho legal como que o próprio Han Solo já tá meio. Cara, eu acho que essa vai ser a última vez que eu vejo essa nave. Tá todo mundo tentando ser meio otimista e depois quando o Luke tá chegando em Endor, que ele escuta a voz da Darth Vader, ele começa a ficar pessimista e os outros vão dar uma animada nele. Aquilo que você já falou que carrega de uma nova esperança até o episódio 6, a interação dos personagens eu acho muito fluida, sabe? Sim. Uma coisa muito natural, você E vê aí, que. e aí eu acho que é onde fica um pouco triste pra mim, porque, tipo, você perde um pouquinho nas batalhas finais, né? Hum, Que, tipo, tá. eu entendo o Ao, me- ao mesmo, motivo, ao mas. mesmo tempo que, tipo, o único que tá sozinho realmente é o Luke, mas você já não tem mais tanta interação ali nessa retinha final. Uhum. Fica só batalha, Nessa reta batalha, final. tiro, porrada, pedra. Uhum. Pedra.
Os Ewoks ficam atacando pedra em Stormtrooper, velho. Eu acho que. Sei que você não. Hoje em dia não gosta dessa cena. Você até falou quando. Eu acho que os Ewoks em si foram feitos pra dar uma aliviada no clima, já que Pra dar uma daí pra frente aliviada é guerra, 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 guerra. e querendo ou não, é aquela questão. Star Wars. Fale o que quiser. Star Wars é pra criança. É, algumas exceções, mas sim. Eu acho que o George Lucas aí pensa que tem parte do público ali que é um público infantil, então ele dá uma Ele coisa dá. para o público infantil. Então a gente tem os droids, que é justamente isso. Tanto que a gente nem tá falando direito dos droids, porque realmente eles são só alívio É, cômico. eu acho que eu sei que você não gosta de C-3PO, mas eu acho que o R2 ele tem uma certa presença, sabe? Tipo, quando você vê eles, ele é quase um dos ícones de Star Wars. Sim, ele Você é não um dos entenda nada que ícones. ele fale. Ele e o Darth Vader são dois ícones. Tanto que, por exemplo, calma aí, me dá um minuto. Aqui, voltei a estudar recentemente. Tipo, na loja que eu fui, tinha uns cadernos oficiais, né? Porque, tipo, querendo ou não, agora tá bastante. Quer dizer, já tinha muito caderno oficial de marca da Disney, os caralho. Mas os que Uhum, tinha lá, eu só não tenho um. É um do Darth Vader, um do R2 e o outro que tinha lá era dos Stormtrooper. Querendo ou não, são uhum, três ícones dentro da franquia toda. aham. E isso é uma coisa que eu acho incrível no George Lucas, como tipo, cara, você não entende uma palavra que o R2 fala, você não entende uma palavra que o Chewbacca fala, e ainda assim a presença deles é uma coisa que você nota só de bater o olho. Sim. E é aquilo que eu já falei do negócio da cantina lá de Mos Eisley, que ele pegou uns bonecão do filme de terror e fez aquilo virar uma coisa icônica. E querendo ou não, nessa parte de ter um lado mais infantil, a gente tem os droids, a gente tem os Uhum, Ewoks no Retorno do Jedi. A gente, tanto que depois até teve filme solo dos Ewoks, teve desenho dos Ewoks mostrando como a uhum, presença do Ewok estava para atrair e fisgar mais um público infantil ou aham, infanto-juvenil, né? Tanto que, por exemplo, eu assisti esse desenho dos Ewoks depois do Retorno do Jedi na época. Eu gostava uhum, muito dos Ewoks. Hoje, que eu sou mais chato, eu uhum. não gosto mais tanto. Assim como eu gostava do Jar Jar Binks. O Jar Jar Binks, o pessoal reclama, mas ele tem esse mesmo papel. Uhum. Isso é aquilo que eu já cheguei a comentar, falando de Uma Nova Esperança. Tudo que o Jorge Lucas coloca lá tem uma função. Ele não deixa o boteco lá só por deixar. Sim. E se você parar para pensar, mesmo que os Ewoks não fossem para crianças, algum povo morando naquele planeta, porque não é possível que é um monte de mato, o Império tem base aqui, não tem nenhum outro bicho vivo aqui. Isso é uma coisa que o Jorge Lucas toma sempre cuidado. Tanto que se você reparar, Tatooine é o único planeta que se repete entre os filmes, porque ele sempre tenta fazer alguma coisa diferente. Você vê que Aí chega o Luke. Pô, Tatooine de novo, cara. é, Luke, no é, caso, o Luke que grava com a gente, não o Luke do Star Wars, meu. tá, aham. Agora fudeu, Literalmente é né? o único planeta que se repete. É, e o George Lucas sempre tenta dar uma identidade para esse planeta. Tipo, Sim. planeta de selva, tá? Tinha Yavin. O que que eu vou colocar em Endor para fazer Endor ficar diferente de Yavin? A tribo nativa. Em Yavin você via aquelas ruínas, os totem malucos espalhados. O cachorro tá aqui agora. É, e em Endor você vê, além das construções imperiais, você vê o habitat dos Ewoks, sei lá, aquelas construções nas árvores. E eu acho isso legal porque isso dá uma identidade a mais para cada filme, sabe? Sim, sim. E voltando daqui a falar sobre o Jedi, eu acho legal como que uma ceninha até meio boba, mas eu acho legal o Han Solo atraindo aquele guarda lá, que dá um tapinha nas costas e sai correndo. Aí vai dar um monte Depois. de neguinho lá apontando arma. Aham. Cara, eu acho aquilo genial. Tipo, apesar de um troço bobo, mas funciona. Funciona. E o que, novamente, se você sempre falar, os personagens você vê que são sempre os personagens. Você não vê que alguém tá saindo de lá. Você não vê, você vê o Han Solo do episódio 4, 5 e 6, É o mesmo Han Solo. você pode ver que ele tá. É o mesmo personagem. Mas ele ficou um pouco mais sério, mais responsável. Tá, mas é o mesmo personagem. Sim. O Luke, eu acho que é a que tem a mudança mais drástica do episódio 5 pro 6. Você vê que é o mesmo personagem. Em Princesa Leia é a mesma coisa. E acho legal, nessa parte que você falou dos focos, como que cada foco se interliga. Você vê que a luta do Han Solo em Endor é necessária É pro necessário pro a Lando. luta do Lando. Aham. A única luta que é individual ali É a do é a do Luke. Luke. Que é a mais Isso é uma coisa. interessante pra mim.
Uhum. O que eu acho interessante é como que, por mais que sejam núcleos separados e tem essa ligação, mas como que a questão do Luke fica muito afetado quando ele tá vendo os amigos dele em perigo. Essa é uma característica dele. Ele quer ser o herói, ele quer ser o personagem que salvar os amigos. No final, ele vê tentando salvar o pai dele, enquanto o resto do mundo tá pegando fogo. Palpatine falando pra ele pegar logo o sabre, botar um fim nisso, por mostrando que a Estrela da Morte tá quase funcionando de novo. E acho muito legal o conflito dele com o Darth Vader, porque ele mesmo já fala, cara, você teve várias oportunidades de me matar, eu sei que tem você, e nem o próprio Darth Vader acredita nisso. Nem o Obi-Wan acreditava, nem o Yoda acreditava, nem o próprio Darth Vader acreditava. E o Palpatine tinha certeza que não tinha. Luke é a única pessoa que acreditou que aquilo era possível. E eu acho legal como que ele decide fazer aquilo por conta própria. Ele tem aquela conversa com a Princesa Leia, faz o Han Solo até pensar que os dois Que estavam os dois estão flertando, alguma tendo coisa assim. caso. Aham. Que até tem até o meme lá do. Tipo, no episódio 5 a Leia dá um beijão no Luke, né? É Isso a que eu cara tava. do Han Solo. A cara do Han Solo é maravilhosa. Aí o pessoal fez meme do trailer do Obi-Wan. O Obi-Wan com o Aham. binóculo lá ficando incrédulo, depois observando alguma coisa. O pessoal colocou a imagem dos dois se beijando. Falando, não, não é possível, cara. Nem fudendo. É, eu acho que e é engraçado que nessa divisão de arcos, o Han Solo teve que acreditar nos Ewoks, que literalmente foram a única. Literalmente o Palpatine perdeu por causa das únicas duas coisas que ele não conseguiu prever. Ele não conseguiu prever que o povo do planeta ia atacar o Império. Tipo, tá, você falou, os bichos estão atacando o Império. Ah, o Trooper, bicho nada. tacando o pé. Aí que eu não tanco, velho. Os Ewok. Tipo, tá, beleza. Você não prevê que os Ewok ia atacar o Império. Só que, mano, aí a gente vê como Stormtrooper é incompetente. Porque os Stormtrooper toma porrada de uns bichinhos assim, do tamanho do Kyrie, dando paulada na Perderam cabeça os deles. ursinhos carinhosos. É, então porra dos ursinhos carinhosos dando paulada, velho. Tipo, eles têm bomba, eles têm a porra de um bichão, tipo, aqueles robôzão lá do Império Do Contra-Ataca, ATST, aham. que os Ewok, tipo, eles derrubam a árvore e o bicho vai pro caralho. É, eu acho legal que, tipo, não faz muito sentido, mas acho legal como que eles usaram estratégias de, realmente de ativos. Sim, estratégia Sei lá, tribais uma coisa que pra... você viria um índio fazendo pra derrubar uma carroça, por exemplo. Sim, Fazer mas os troncos e o... soltar, ou fazer deslizar aquelas árvores. Não, a parte das árvores, a parte, por exemplo, o que eles pegam dois troncos e, E tipo, batem no... pra Uhum. bater em cima do bichão, essas partes eu acho muito interessantes. O que eu não tanco é quando eles começam a atacar pedra na cabeça do Stormtrooper, dá paulada, e os Stormtrooper caem Uhum. como se aquilo fosse um sabre de luz. Isso que eu não tanco. Uhum. Isso Eu que pra mim entendo. é difícil de engolir. Pra mim o problema dessa batalha é isso. Uhum, entendo, mas eu gosto de ver como que se vê que se não fosse aquilo, vê que a rebelião tava lascada. Que mesmo com aquilo, pesou o Chewbacca sim, eu sei o nome desse Ewok, não me pergunte como. Brincadeira, eu tenho o nome dele no Lego. Eles roubam um AT-ST, não sei se você se lembra. Lembro, É lembro. meio Que porradaria também. o Han Solo até fica no cagaço quando vê o bichão lá, sai o tio. Chewbacca, aham. Eu acho muito legal essa parte por causa disso. Tem esses elementos que a gente já falou e como que as únicas coisas que o Palpatine não previu foram que levaram ele pra perdição. Ele não previu o ataque dos Ewoks. E vamos falar agora sobre a parte do Luke e do Darth Vader, que eu acho que é o ápice desse filme, né? É, tipo, eu falo, a parte que eu mais gosto é a de Tatooine, por quê? Porque ela é mais concisa como um todo. Porque pra mim a Aham. melhor coisa, tipo, seria a luta do Luke contra o Darth Vader, só que fica toda hora cortando pra ir pros Ewoks, pra ir pro Lando, pra ir... Então acaba Uhum. que você não tem aquilo como um todo, sabe? Aham. Então o problema dessa parte é só isso, senão seria 10. Uhum. O que eu realmente acho interessante é que o Luke tá sempre dividido em o que eu faço? Será que eu tento enfrentar ele? Será que eu tento conversar de novo? Conforme a luta vai passando, as opções dele vão acabando, até que você vê que ele é exposto naquela hora que o Darth Vader descobre a irmã dele. E aí é onde o Luke
tenta acabar com aquilo de uma vez por todas. Por mais que ele vença o Darth Vader, o que eu acho incrível naquela cena é que ele vai literalmente contra tudo que os dois lados falaram. Os Jedi falaram que ele tinha que vencer e acabar com o Darth Vader. O Palpatine queria que ele fizesse isso para ele tomar o lugar. E o Luke tem mais uma vez a visão. E se ele continuar por aquele caminho, ele vai ficar igual o Vader na hora em que ele corta a mão. Ele olha para a própria mão que o Darth Vader já tinha decepado. Ele vê que o Darth Vader também já tinha tido a mão decepada. Ele olha e fala... Como se fosse não. só a mão, né? É. Teve a mão Eu não vou decepada, Darth fazer Vader virou cotoco, velho. O Darth Vader perdeu aquela mão 2 vezes. E eu acho legal como que, literalmente, o único que reconhece ele como Jedi é literalmente o maior inimigo dele, que é o Imperador. Ele não ganhou a aprovação do Yoda, não ganhou a aprovação do Luke, mas ele mostrou pro Palpatine que ele é um Jedi. O que eu acho legal na rejeição dele em matar o Darth Vader é exatamente isso, como que ele vai literalmente contra os dois lados. Ele prova tanto que os Jedi tinham tomado uma decisão precipitada, quanto o Imperador achava que já tinha vencido, e ele não venceu. Naquela hora, que eu lembro que você fala que você não gosta muito dessa cena, do Luke tomando choque, repara que em todos os filmes, o Luke dependeu de alguém para salvar ele. No episódio 4 foi o Han Solo que salvou ele, no episódio 5 foi a Leia que salvou ele, no 6 só tinha uma pessoa que podia salvar ele, era o Darth Vader. Foi a aposta que ele fez. E ele apostou aquilo contra o que os mestres dele falaram. E o Darth Vader realmente abraçou aquilo e decidiu se sacrificar para salvar o filho. Eu acho isso incrível porque aquilo prova que nenhum dos dois extremos estava certo. Nem os Jedi estavam certos, nem o Palpatine estava certo. O próprio Darth Vader estava certo, achando que ele mesmo não tinha salvação. E o Luke provou para todos eles que eles estavam errados. Isso é uma coisa que eu acho incrível no arco do Luke, porque é o herói que está sempre dedicado a salvar os amigos. No final das contas, ele acaba sempre sendo salvo. Nesse final, ele salvou o Darth Vader e foi salvo por ele. Acho muito incrível como que isso funciona. Tanto que no final, Darth Vader pede pro Luke tirar a máscara. Ele fala, diga para sua irmã que você estava certo. E antes de morrer, ele consegue ter ali um momento final de redenção, porque o Luke acreditou nele. Acho que isso que faz o Luke ser um protagonista único nessa série, porque ele realmente foi contra tudo, todo mundo falou de o que ele achava que era certo e conseguiu o que queria. E, bom, eu acho que é meio difícil falar um pouco mais sobre essa luta do que eu já falei, mas se quiser complementar alguma coisa... Porque eu vou falar o quê? Eu vou falar a parte de coreografia que é boa pra caralho. Tipo, a coreografia eu também acho que é surpreendentemente boa. né, Mostra bem como que os personagens estão emocionalmente também. sim. E quando o Luke tá... Quando ele arranca a ele mão, sai- que ele sai de Uhum. controle, você vê que o Luke já tá no estado de desespero ali. Uhum. E eu já falei uma vez, mas tem que elogiar de novo. A música que toca nessa cena é fodástica, cara. É. A trilha sonora é maravilhosa. É, tipo, a coreografia é muito boa. Tipo, pra mim, o único problema. Cara, todas tipo, desde o momento que começa a luta, quando o Luke ele vai atacar o Palpatine e o Darth Vader coloca o sabre na frente, protegendo. Só ali você já vê que a luta vai ser do caralho. Uhum. O uso de iluminação, de cor que fazem na cena, a coreografia, a atuação dos personagens. Tipo, pra mim, tudo isso comunica muito mais do que algumas frases. Uma coisa também que é curiosidade, Darth Vader jogando o sabre de luz lá virou praticamente um staple em qualquer jogo de Star Wars. Quando ele isola o sabre de luz, quando o Luke pula naquele negócio, fica em cima, o Darth Vader derruba isolando o sabre de luz. Aquilo em todo jogo de Star Wars parece que tem agora. Todo jogo você tem lá o Jedi podendo isolar o sabre de luz e voltando. A ceninha gerou uma coisa que usam... Não sei se até hoje, não faz tempo que eu não jogo jogos novos de Star Wars, mas durante muito tempo isso foi usado. E bom, eu já falei tudo sobre esse arco do Luke com o Darth Vader, a redenção. O Luke, de certa forma, foi o único que não teve um arco a ser concluído até aí. O Han Solo já tinha concluído o arco dele em Tatooine, a Princesa Leia praticamente já era uma personagem mais completa desde o começo. O Lando conseguiu se redimir pelo que ele fez no episódio 5 agora. O Chewbacca tá sempre acompanhando o Han Solo e... Não tem muito como dizer, vamos desenvolver o Chewbacca, o R2 e o C3PO. Não. Eles estão sempre no papel deles, você vê que eles são importantes.
Mas não tem o que desenvolver neles, né? Convenhamos, né? Uhum. É, nem todo personagem é personagem de desenvolvimento. Tem os personagens que vai desenvolvendo, tem os que já estão desenvolvidos. Sim. Eu diria que esse é o caso deles, porque eles são quem são. Uma coisa que eu acho legal também é que quem destrói a Estrela da Morte é o Lando, né? É. Tipo, literalmente o personagem que apareceu um filme atrás, pegou um Teve papel uma tão puta importante. É. E o Lando, você falou do Boba Fett, né? Que o pessoal reclama, ele aparece pouco, não sei o quê. O Lando é um que eu gostaria muito, tipo, que ele tivesse mais presença nessa trilogia mesmo. Tipo, teve o filme do Han Uhum. Solo, mostrou como ele conheceu o Lando, não sei o quê. Só que o filme do Han Solo é uma catástrofe do início ao fim. Tipo, eu queria ver mais do Lando dentro dessa trilogia mesmo. Porque, cara, sou só eu que acho o Lando, tipo, mesmo ele tendo um papel extremamente importante, até meio esquecível. Cara, eu vou ser sincero, eu não acho ele esquecível, não. É que, tipo, tem Porque eu tanto não. personagem maravilhoso junto com ele, que, tipo, Aquele- é verdade que o Lando, tipo, pra mim é isso. eu acho que nesse caso é a questão da competição, né? Então às vezes eu acho que, tipo, e o Lando ele tem um puta potencial. Então por isso que eu falo, às vezes, se tivesse dado um pouco mais de tempo de tela pra ele, eu acho que ele ficaria ali no mesmo patamar de todos os outros. Uhum. Eu acho que é assim, a questão é que ele não apareceu no episódio 4, então a relação dele não foi tão apresentada E como ele os só outros apareceu no personagens. último ato do 5. É. E no 6 ele aparece bastante, mas também só no 6. Acho E que mesmo ele ele. aparecendo bastante, tipo, ele aparece como infiltrado lá do guarda do Jabba. Aham. E, tipo, depois quando ele começa a interagir mesmo, já é na reta final ali. Quando já tá indo todo mundo pra guerra. Uma curiosidade que eu lembrei agora, eu falando do Palácio do Jabba, a cena que a. Sabe a cena que a Leia enforca o Jabba? Sei. Foi a favorita da Carrie Fisher de filmar. Não julgo. É, eu Eu fiquei lendo. adoraria. Mano, se eu tivesse no lugar da Leia ali, tivesse que usar aquela roupa, ficar no colo do Jabba. Nossa, eu adoraria enforcar aquela coisa também. Uhum. Acho que não é novidade pra ninguém que a Carrie Fisher não gostou de usar aquela roupa, mas assim, a Acho que cena que ela ninguém mais gostou. gostou foi de poder enforcar o Jabba depois daquilo. E aí é o que eu falo, né? Tipo, a Leia já é uma personagem. Tipo, não é donzela em apuro desde da primeira Quatro. aparição dela. Nunca Aham. foi. Ela sempre dá um jeito ali né? Então, tipo, e a Carrie Fisher, ela transpassa muito o incômodo dela com aquela roupa. Aham. Que ela tá assim, segurando pra não matar alguém. Pra não grudar no pescoço Uhum. de um. É, é pra ver nitidamente a raiva dela. Aí. E aí tem o final que já foi editado umas 30 mil vezes da celebração. Primeiramente, acho que era só a celebração em Endor, depois colocaram um dos outros planetas também, Tatooine, mencionando Naboo, Pior que eu nem. Coruscant, Nossa, eu nem lembro nos outros planetas. aí tem a comemoração. Então, e aí na última versão. Última não, nas últimas versões. Mas quando vai passando os outros planetas. Tem Naboo, Coruscant, Tatooine, não lembro mais qual, e agora meu cachorro tá latindo. E aí, por causa disso. Por causa disso, não é. Na primeira versão, se não me engano, era só Endor mesmo que mostrava a celebração. Esse latido tá atrapalhando, né? E eu acho que, bom, voltando aqui, finalmente falando direito do final, acho que o final daquela celebração é literalmente. O cachorro O tá fogo. cachorro não quer que termine o vídeo. Aquela celebração acho que é literalmente a comemoração, tipo, acabou tudo. É o que eu falei, esse filme é um filme sobre conclusão de É, arcos. conclusão. Já tinha encerrado o arco do Han Solo, já tinha encerrado o arco do Lu, da Leia, e a celebração foi isso, É o desfecho. acabou. Todo mundo já terminou o que tinha que fazer, a rebelião venceu. Tipo, eu particularmente gosto bastante dessa cena, tipo, sempre que eu vejo ela, eu tenho uma sensação diferente de realmente conclusão, sabe? Sim. Não sei se é uma coisa só comigo, não sei se. Não. E a música também colabora muito pra isso. É. A musiquinha lá da festa, nossa. Uhum. Você sente feliz, você sente satisfeito com aquela cena. Eu, tipo, eu realmente não consigo falar de forma objetiva, porque eu também tenho um fator sentimental muito grande com isso, porque eu realmente assisto esse filme desde muito tempo. E é incrível que mesmo, tem fator, tá, assisti quando era criança, mas tem coisa que eu não revejo por medo de não gostar. Sim, Então, hoje eu consigo rever
eu continuo adorando. É uma coisa que. Inveja. Eu tenho Coisa uma que puta inveja disso, porque, puta, eu adorava Star Wars quando era criança. Eu reassisti, eu fiquei. depende. Depende do filme. Um dia a gente chega lá. Enfim, eu acho que a questão do Retorno do Jedi, pra mim, ele é um dos melhores. Tá no meu top. Não sei top 5, mas tá no meu top 10 de filmes favoritos da história. Junto com aquele outro filme do Star Wars que você sabe qual é. Exatamente porque eu sinto como que, além de conseguir concluir bem as coisas objetivamente falando, acho que ele tem um toque emocional muito grande sobre essas questões, sobre a relação do Luke com o Vader, a relação do Luke com o Yoda, com o Obi-Wan, e como que consegue concluir tudo aquilo. Eu realmente gosto muito do episódio 6. Eu sei que você não gosta tanto quanto eu, por causa desse negócio dos Ewoks que você falou, mas assim, eu não acho que é uma coisa que incomoda tanto, sabe? Eu vou falar mais sobre isso quando a gente fala do Jar Jar Binks, mas enfim, é uma coisa que eu. Ah, destruiu o filme. Não, tipo, tá lá, tem o seu público, tem a sua função, tem o Sim, seu nicho, não tá lá à toa. sim. E isso. Eu reclamo dos Ewoks, mas, tipo, eu sei por que eles estão ali. Não é como se eu falar, tem que apagar os Ewoks. Véi, tem criança. Eu adorava os Ewoks quando era criança. Então, tipo, Uhum. só por conta desse ponto, eu já não falo tem que tirar os Ewoks. Assim como eu não falo, É, tem que tirar o Jar Jar Binks. tipo. É bom ter alguém que reconhece que as coisas têm funções na história, porque muita gente fala, ah, tinha que tirar isso, tirar aquilo. Eu gosto que o George Lucas literalmente cagava pra isso. Tanto que, não sei se você lembra, mas no episódio 2 o Jar Jar mete uma risada pra câmera. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra falar do episódio Né? 6. E até entra uma questão que, tipo, tá, a gente não vai falar da porra dos especiais, né? Mas, tipo, tem um pessoal que Uhum. brinca que o George Lucas, que é o cara que se orgulha do Jar Jar Binks, tem horror do Hum. especial de Natal lá do Star Wars, né? É. Pra ver o nível da coisa. É. O cara bate no peito falando que criou o Jar Jar Binks. Mas quando fala que Hum. criou o especial de Star Wars, eu falo, não tem nada a ver com isso, não, tá? O especial do Star Wars, por mais que eu seja fanboy do George Lucas, tipo, nem tudo que saiu dali deu certo. Mas no final das contas, o que ele fez ainda é incrível, mas com esse deslize que é bom ficar esquecido na história. Curiosidade, já que você tocou nesse assunto, você lembra do primeiro episódio do Mandalorian? Né? Geralmente a Mais primeira ou cena que menos. ele captura um cara, que ele Ah, fala, hoje é no dia Planet mundial da X. paz. Ah. Aquilo foi tirado do especial de Natal. Eles conseguiram tirar aquilo do especial de Natal. É canon, galera. Mas, cara, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o episódio 6. Eu falei bastante, o canal é certo, você tem que falar um pouquinho também. Mas, Eu chamo vocês quando justamente eu não tenho tanto o que falar. mas assim, agora ouvindo de você, qual que é a sua conclusão sobre essa trilogia em si? Cara, é a melhor trilogia, não tem como fugir. Não, Justo. não tem como fugir que é a melhor trilogia, é a que mais tem carisma, é a que tem os melhores personagens, querendo ou não, pra mim é a melhor construída, melhor trabalhada, melhor desenvolvida, né? Tipo, pra mim, o que Uhum, quebra, tipo, cara, Império Contra-Ataque, se não fosse a questão spoiler da vida, eu acho que pra mim, uhum, eu iria gostar tanto quanto o Nova Esperança e o Retorno do Jedi, como eu falei, tem coisa ali que eu acho muito boa, né? A parte em Tatooine, a luta do Luke com Vader, só tem as mudanças de foco, né? Aqueles cortes pra outras uhum, situações que eu não sou mais o público-alvo. uhum, Mas, tipo, isso não desmerece tanto. Tipo, a trilogia clássica é a única trilogia do Star Wars que eu consegui pegar e falar: opa, isso aqui vale a pena. Isso aqui compensa. Por mais que eu acho que tem uma queda do Império pro Retorno de Jedi, compensa ainda. uhum. Por sinal, tipo, sempre teve essa guerra de Império Contra-Ataca versus Retorno de Jedi. Nunca vou entender. Nunca vou entender, porque eu sou time Nova Esperança. Mas No meu caso, eu tenho minha preferência pelo Retorno do Jedi, mas eu não acho os outros dois menos incríveis por causa disso, entende? sim, mas Mas tipo, cada filme tem seu mérito e cada filme tem seu intuito diferente. sim, né? Pra mim, acho que o maior problema quando eu maratonei ano passado, que, por sinal, a gente não falou, né? Mas a gente tá reaproveitando ideia Uhum. de vídeo. Foi. Era vídeo porque era pra ter saído ano passado isso. Mas quando eu assisti os filmes ano passado pra fazer o vídeo, eu acho que a única coisa que pesou pra mim
quando eu entrei na trilogia clássica, é o fato que eu já tinha passado pela prequel antes. Aham. Mas na prequel a gente fala mal. Acho que na prequel o diálogo vai cantar. O diálogo vai. Porque aqui dá pra entrar num consenso. Tem coisas que eu desgosto? Tem. Tem problemas que eu vejo? Tem. Claro que tem. Mas ainda assim, compensa. Nem que seja pra passar o tempo, vale a pena. Nas prequels eu não consigo mais falar tanto a mesma coisa. Um dia a gente fala sobre ela, e aí você pode colocar um Vant vs Arthur na thumb, porque realmente a gente vai conversar bastante coisa sobre isso. Eu acho que a prequel vai ser onde a gente mais vai se entender. Aqui teve as desavenças, mas querendo ou não, a gente ainda gosta. Tipo, eu ainda consigo aproveitar a trilogia original e você é baba-ovo do caralho. As prequels. Só não nego porque é verdade. As prequels, você vai babar ovo, eu vou meter o pau. E a Disney é a aliança eterna que Não tem como. não cara, tem. Ah, quer dizer, vai ter uma desavença, mas ok. Vai ter um versus. Vai ter um versus que eu acho que você já vai saber qual que é. Ah, não, você já sabe qual que é, mas você vai entender o meu. Acho que você já entende o meu ponto depois de eu ter falado sobre o episódio 6. Sobre o tanto que eu falei desse filme, e especialmente sobre o Luke, você vai entender por que eu não gosto do episódio 8. Enfim. Isso fica pra outro dia, que eu espero que seja em breve. Eu gosto de gravar, embora parece que às vezes tudo O mundo resolve... não colabora, né? O cachorro latindo, meu irmão gritando. Ali. Enfim, se eu puder dar uma conclusão final sobre essa trilogia inteira, eu acho que é uma história muito bem construída desde o início. Acho que o George Lucas sabia onde que ele queria chegar, já tinha planejado. E o que realmente encanta é como que isso é orgânico. Você vê que a história é moldada pelos personagens. São as ações dele que geram consequências que fazem a história evoluir. Você vê que e se um daqueles personagens saísse dali, as coisas iriam acabar de um jeito diferente. Então, o que eu acho que marca isso como uma trilogia épica, como um clássico, é como que todos os personagens são importantes, como que a história é bem desenvolvida, como que tudo que foi feito nele é icônico. O capacete do Darth Vader, o capacete dos Stormtroopers, Sabre de luz. Sabre de luz. Tipo, realmente eu tenho que dar o braço a torcer pra criatividade que o George Lucas teve com essa trilogia. Sim. E é o tipo de coisa que, de novo, dá uma inveja de quem conheceu na época, né? Porque a gente já cresceu numa época onde a gente estava infestado por referência de tudo isso. Então, eu nem tanto porque eu sou um pouco mais velho que você, mas enfim. Mas tipo, a gente já cresceu numa era que era meio que infestado por referência de Star Wars. Então, sim, às vezes a gente até esquece, opa, da onde que veio isso? E a gente acaba esquecendo como Star Wars é original. Porque por mais que hoje em dia parece que o nego fala, é clichê, mas cara, quem fez o primeiro a fazer isso é o original. Star Wars foi uma série que foi marcada por ter sido a primeira que fez isso. Eu acho que a questão que mais entra no Star Wars é clichê é a questão do Nova Esperança, que é o meu favorito, por quê? Porque ele utiliza ao pé da letra a jornada do herói. E isso não é demérito nenhum do filme. Porque, tipo, eu adoro essa fórmula de jornada do herói e eu acho que Star Wars utiliza super bem. Eu também acho. Acho que cada filme tem o seu mérito diferente. Acho que, tipo, por mais que Uma Nova Esperança seja simples, se ele for simples e funcional, beleza. E eu acho que é aí onde funciona, porque, tipo, ele não precisa de impacto, ele não precisa de uma conclusão épica, ele não precisa... basta fazer um roteiro simples, meio, vamos pôr entre as fechado, porque, tipo, o Nova Esperança, ele consegue funcionar muito bem, tanto pra caso o filme fosse um fracasso, caso ele fosse um sucesso, tem pra onde continuar, mas, tipo, se você pegar só ele, funciona. Então, tipo, então, pra mim, acaba que eu gosto muito do Nova Esperança muito por isso. Você consegue pegar ali, curtir ele tranquilamente, não precisa pensar, spoiler, eu já vi isso antes, você pega e você curte. Não é que o Império Contra-Ataca, ele já tenta dar um desenvolvimento, ele já tenta dar uma carga um pouco maior, ele já tenta colocar um clima mais pesado, impacto, plot twist. Então, ele já tem uma certa mudança, é uma mudança de clima completamente diferente. Aí a gente tem o Retorno de Jedi, que também é outra mudança de clima. Cada filme tem o seu clima, tem o seu ponto, que diferencia ele um dos outros. E o meu favorito é o mais simples dele, por ser simples. Eu acho os três o mesmo patamar de qualidade. Acho que no final das contas, os três filmes pra mim são excelentes.
Você pode gostar mais de um, gostar mais do outro, tanto faz. O que sempre vai acontecer é que nem, por exemplo, eu acho quase todos os filmes do Vingadores maravilhosos. Quase porque tem o Era de Ultron. Mas, tipo, eu tenho meu favorito ali. Aham. Com Vingadores é isso, com Senhor dos Anéis também é isso. Senhor dos No Anéis. final das contas, sempre a gente vai ter um favorito, um que a gente não gosta tanto, mas no conjunto da obra eu diria que essa trilogia de Star Wars é excelente. Eu acho que essa é a minha conclusão, porque eu já falei bastante sobre o que eu acho E de Star vamos entrar na questão Wars. também. Eu já coloquei aqui no vídeo qual é o meu favorito, qual que eu menos gosto. E o seu, Vant? Dessa trilogia, o que Dessa. eu mais gosto é o episódio 6. E o que você menos gosta? Não me dá um tiro. Pelo incrível que pareça, é o 4, por mais que eu goste muito dele. Eu diria que é o menos incrível, É o sabe? inverso, Eu não né? acho ele. Engraçado que mesmo assim, você fala, pô, eu gosto mais do episódio 4. Cara, beleza, eu acho o episódio 4 muito bom. É um filme que eu considero até, acho que o mais reassistível dos três. Sim. Que o 6 ele depende do que veio mais do 5 e do 4 pra você entender as coisas. E o 5 é um filme mais pesado. O 4 é um filme mais leve, mas nem por isso eu acho ele fraco, ruim. Eu só acho, tipo, sei lá, 3 de Shed, o episódio 4 tá entre eles, entendeu? É. Mas é isso, eu gosto muito dessa trilogia, como deu pra perceber, eu definitivamente não falei isso 40 vezes nesse vídeo. Imagino. E essa é a minha conclusão. Quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que não. Só é bizarro, né? Eu falei até que bem dos três filmes, sendo que, tipo, tá, o 4 eu dei 9, o 5 eu acho que eu dei 7,5 e o 6 eu dei 7, 6,5. Engraçado, né? Genial. Pra ver como nota é um negócio que não faz sentido. Até quando até quando a nota é sua, não faz sentido. Mas você não consegue fazer sentido. Um fogo de nota que você tem que definir primeiro o que é o seu padrão, e isso é chato, no final dos contos é o que a gente mais gosta. Onde eu mais consigo definir padrão nas minhas notas é anime. Não adianta. Filme eu não consigo falar tão bem, conseguir definir um padrão tão certinho. Aham, eu te entendo. Mas bem, quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que não. Então é isso. É isso. Nosso especial Vamos do Star 4 Wars. de maio. May the 4th be with you. A força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês. Qualquer hora a gente volta pra sair na porrada sobre as prequels. E quem sabe de outras coisas de Star Wars também. Não só as trilogias, mas Mandalorian, Boba Fett, Kenobi tá pra sair. Medo. Eu quero tanto que isso dê certo. Aí vai vídeo de primeiras A propósito, impressões que já nem que a teve gente- com o Tenak. Pode ser. Alerta de spoiler sobre o próximo vídeo. Obi-Wan Kenobi é o meu personagem favorito do cinema. Que saia o vídeo da trilogia prequel antes de Kenobi, então, pelo menos, né? Aham. E que Kenobi seja bom. E que Kenobi seja. Quero muito que essa série seja boa, velho. Na moral. Enfim, acho que é isso. Vant, obrigado por ter participado desse vídeo, porque eu realmente não imagino Eu que como faria agradeço. de Star Wars sozinho. Acho que é isso. Obrigadão. Até. Até, nos vemos no próximo vídeo. E é isso, vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou. Mais alguma coisa pra se despedir, Vant? Até outro dia e que a força esteja com vocês. Falou.